Pessoal, vamos dar início à nossa última aula da disciplina de Estatística aplicada à Psicologia. Tivemos bons resultados na nossa avaliação, ainda não liberei as notas, mas já estou concluindo. E sobre o nosso assunto de hoje é falar sobre probabilidade. E não se preocupe, porque é uma parte bem fácil, é só a parte introdutória, é o que vai contribuir ainda mais com a estatística, com as pesquisas que vocês farão, coleta de dados, a organização desses dados, e vocês vão trabalhar os resultados a partir de gráficos e também vocês vão calcular probabilidades. Essas probabilidades também, elas são muito úteis quando você vai fazer um experimento, um estudo de caso, e você vê se o seu paciente está progredindo, se não está, de que forma esse seu tratamento está sendo benéfico, e assim você vai ter uma confiabilidade maior no seu experimento. Ou você pode fazer testes de hipóteses, e assim você tem também uma vasta, como que eu posso dizer, possibilidade de adquirir mais conhecimento e de melhorar cada vez mais o seu método com o seu paciente. Vamos aqui a introdução à probabilidade. O que é a probabilidade? Ela é uma teoria que estuda a incerteza dos fenômenos de caráter aleatório. Pode-se dizer que ela é a teoria que é utilizada para quantificar o acaso. Resumindo, a probabilidade ela vai estudar experimentos aleatórios e ela vai estudar e quantificar o acaso, vai dizer qual a probabilidade de um determinado fato acontecer ou não. E a probabilidade ela vai depender muito de experimentos aleatórios. O que é um experimento aleatório? É uma situação ou um acontecimento cujo resultado não pode ser previsto com certeza. Você tem uma previsão, mas você não tem uma certeza. Como se eu lanço essa caneta para cima, a minha certeza é que ela vai cair. Isso não é um experimento aleatório, porque eu tenho certeza do meu resultado. Agora, quando eu lanço uma moeda, eu não sei qual vai ser a face que vai ficar virada para cima, se vai ser cara ou se vai ser coroa. Então, isso é um experimento aleatório, é onde um acontecimento e eu não sei o resultado disso. Exemplos de experimentos aleatórios, o resultado do lançamento de um dado. Eu lanço um dado, eu não sei qual a face vai sair virada para cima. Pode ser a face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. O clima de um determinado dia da semana que vem, então eu posso dizer que segunda-feira vai chover. A previsão, ela diz que vai chover, mas como o próprio nome já diz, é uma previsão. Então isso também é um experimento aleatório. A média final que você vai tirar nessa disciplina, você não tem como ter certeza, saber certamente qual a sua nota final dessa disciplina, porque depende ainda dessa atividade final que eu vou passar hoje para vocês, a nota de participação de vocês, então são muitos fatores que influenciam para vocês ter certeza dessa média final. Então isso tudo é um experimento aleatório. Também chamado de fenômeno aleatório. É algo que acontece que você não sabe o resultado final. A probabilidade é a psicologia. Mas por que usar a probabilidade em psicologia? Como vocês perceberam, a estatística ela contribui muito para qualquer área e também para a área da psicologia. Porque você, enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, você precisa trabalhar com dados, com números. Só a pesquisa bibliográfica ela não é mais suficiente para embasar o teu projeto, teu artigo, teu TCC, e você ter certeza apenas com leituras que você fez de determinados autores. Então, você tem noção, você tem consciência de algumas coisas e você vai testar outras coisas. E esses testes, experimentos, eles serão feitos e vocês vão trabalhar com amostras, com dados numéricos, vão trabalhar com tabelas, com gráficos, e tudo isso também vai precisar de uma porcentagem. E onde você quer aprofundar mais ainda esse estudo, como em estudos de casos com pacientes, testes de métodos de tratamento com pacientes, vocês vão então calcular probabilidades. A probabilidade do paciente, a probabilidade que o paciente A teve no resultado foi maior que a probabilidade do paciente B. Mas por que o paciente A teve um resultado mais satisfatório? Aí depende de várias situações.
e por que que o paciente B já não teve uma melhoria tão grande no seu tratamento, se foi o mesmo. Aí você já começa a instigar mais, a procurar mais, a pesquisar mais. E assim você vai melhorando cada vez mais o seu método, vai estudando os estímulos que o seu paciente vai ter com tudo isso. Então, a probabilidade, ela só vem a contribuir com o nosso estudo de estatística e também com você, profissional da psicologia, que vai fazer ainda o estágio, que vai ter um amplo campo para você pesquisar e para você testar muita coisa e se aprofundar e conhecer cada vez mais. Então, aqui nós temos um termo bem conhecido aqui para a área de vocês, que é o behaviorismo. Eu também estudei behaviorismo, no meu curso nós tínhamos psicologia da educação, mas foi bem breve, nós falávamos de Skinner, de vários autores que eu já vi também vocês falando, só que de uma maneira bem superficial, muito voltado para a educação e bem superficial. Então, no behaviorismo, entende-se que o comportamento funciona de forma determinística e probabilística, isto é, o comportamento é determinado por fatores, mas sua ocorrência se dá por termos de probabilidade. Então, lá no behaviorismo, costumamos ouvir os termos, como é provável que ele haja assim, é mais provável que ele desista, é pouco provável que ele prefira sorvete de morango. Então, vai ter um estudo do comportamento e já vão tirar prévias conclusões disso. Onde eu digo que é provável que ele haja assim, que eu tenha noção, o que eu preveja como ele vai agir em determinado estímulo. Vamos à seguinte situação, está meio abstrato ainda essa relação de probabilidade e psicologia. Vamos tomar como base, continuando com o behaviorismo, o estudo do comportamento, que é muito importante. Esse estudo do comportamento tem um paciente A, o paciente B e o paciente C. Os três, eles têm a mesma síndrome, eles são autistas. Cada um com um tipo diferente, cada um com um nível diferente, e eu vou colocá-los com um tratamento. Estudei o tratamento e vou fazer o tratamento com os três. Vamos fazer aqui, recapitular. Os três, eles têm o mesmo nível, o mesmo grau de autismo, mas nem assim eles vão reagir da mesma forma. Então, eu vou usar um tratamento com os três e vou já prever condições de comportamento deles. Tem um que é mais agressivo, então é provável que quando eu estimule esse paciente a uma determinada situação, aí eu já imagino que ele vai reagir de uma determinada forma. Aí eu já digo, é provável que ele haja assim, então eu já estou usando os termos da probabilidade. E se ele agiu da forma como eu imaginei, então eu estou comprovando que o tratamento em determinada condição ou circunstância teve um efeito, teve uma eficácia. E assim, eu fiz com o paciente A, eu fiz com o paciente B, eu fiz com o paciente C. Eu constatei que com os três deu certo. Então, o que eu posso concluir? Que existe uma probabilidade de fazer um tratamento com pacientes autistas de um nível tal, usando determinado tratamento, que eles vão ter um efeito positivo. Existe uma probabilidade, uma possibilidade. Não estou afirmando que sempre dá certo, mas que já na maioria dos casos deu certo, então é confiável. Ou é mais provável que ele desista, é pouco provável que ele prefira sorvete a morango. Então, esses termos já são usados, vocês já têm conhecimento desses termos, agora nós vamos relacioná-los à probabilidade e os cálculos. Por que as pessoas fazem o que fazem? A probabilidade do comportamento. Podemos fazer um experimento em laboratório e estudar quantitativamente a influência do aumento da temperatura na probabilidade de alguém beber água. O pesquisador pode estudar com diversas pessoas ou com uma em vários momentos a influência de uma variável independente, temperatura da sala, medida através do ar-condicionado, sobre a variável dependente, que é o comportamento de beber água. Como assim? Porque as pessoas fazem o que fazem, são estímulos de comportamento. Aí eu citei aqui um experimento em laboratório para estudar com cálculo, com dados, o aumento da temperatura. Será se aumentar a temperatura, esse paciente, ele vai ter uma sede maior, ele vai beber mais água? Com certeza. Com certeza que ele vai beber mais água.
Só que eu não posso afirmar intuitivamente, eu tenho que trabalhar com dados. Então, é provável que ele beba água. E aí eu vou analisar todo esse contexto e vou relatar em dados, em números. A partir daí, sim, eu tenho veracidade nos meus experimentos. Alterando a temperatura do ambiente, o pesquisador vai chegar à conclusão de que, quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de um sujeito experimental beber água. Sim. Este, evidentemente, serve para demonstrar como é possível estabelecer variáveis independentes e probabilidades estatísticas para o controle, análise e estudo do comportamento dos indivíduos. Como temos notado, já há muitas décadas, desde as primeiras elaborações de Skinner, a análise do comportamento vem se mostrando útil para a emissão de comportamentos que são benéficos individualmente e socialmente. Então, pessoal, no nosso fórum, ou no nosso momento ao vivo, nós vamos debater um pouco mais sobre essa parte do comportamento e como a probabilidade vai agir aqui. Aí eu gostaria muito de ouvi-los, que vocês sabem até mais que eu sobre essa análise de comportamento. Na Universidade Federal de São João del Rei, havia um programa para treinamento comportamental de autistas graves, ou seja, autistas com um grau tão severo da doença que se autoagridem de forma violenta. Nestes casos extremos de autismo, a autoagressão é tão séria que o indivíduo pode chegar a se matar batendo frequentemente a cabeça na parede. Ora, utilizando o modelo simples acima e com as outras elaborações teóricas da psicologia comportamental mais complexas, os pesquisadores estudavam e interviam no comportamento destes indivíduos autistas graves. Assim, ao invés de analisar um simples comportamento de beber água, como eu citei no slide anterior, eles estudavam a probabilidade de autoagressão, por exemplo. Como fazer com que eles parassem de se autoagredir, como fazer para que eles gradualmente pudessem sair da clínica e andar normalmente de ônibus, como fazer para que eles, ao invés de se autoagredirem para pedir comida, começassem a verbalizar, a dizer o que estavam querendo. Então, eles tiveram uma situação e eles foram instigar, eles foram se questionar como eles poderiam resolver ou melhorar os casos daqueles pacientes que tinham autismo severo. O primeiro exemplo que eu citei era um fato simples, só para a gente relacionar um experimento da área de psicologia com a probabilidade. Evidentemente que há um salto de comportamentos simples para comportamentos complexos, nos quais uma série de variáveis estariam presentes. Se o comportamento de sair para dar uma volta estava sendo mantido através de sucessivos reforços, poderia intervir uma outra variável, como um som ambiente incômodo. Quer dizer, na prática, o comportamento é muito mais fluido, rápido e complexo. Porém, mesmo em casos tão graves de doenças mentais, como o autismo severo, é possível estudar o porquê de um comportamento existir em um dado momento. As probabilidades, inclusive, com a visualização através de gráficos e estatísticas detalhadas, como alterar o comportamento e como controlá-lo alterando alguma variável específica. Então, aqui são palavras de um pesquisador que em seu artigo ele citou essa situação, e onde vocês também, psicólogos, vocês com certeza já vê a possibilidade e a contribuição que a estatística e a probabilidade vai trazer para o trabalho de vocês. Então, a partir dos estímulos, a partir dos estudos de caso, a partir dos testes de tratamento que vocês farão quando vocês estiverem no estágio de vocês, quando vocês tiverem uma clínica modelo na faculdade, que é outra coisa muito importante, que vocês, a partir do período que vem, do quarto período, que vocês já pensem em atuarem dessa forma, contribuindo com a comunidade. Então, isso vocês vão contribuir com a comunidade e vão ajudar a formação de vocês, porque vocês vão ter uma prática melhor, uma prática maior. Então, a partir disso, vocês vão fazendo experimentos e vão estudando mais isso. Quando você faz análise de resultados do antes e do depois, o que você fez, como o paciente reagiu, como ele melhorou, como ele regrediu, por que ele regrediu, foi fatores externos, foi fatores ambientais, o que foi que aconteceu, foi o estímulo que eu, enquanto psicólogo, dei a esse paciente. Então, são vários fatores que vão interferir e você vai estudar minuciosamente cada fator desse,
vai traçar dados a partir deles e vai analisar todo esse percurso, todo esse período de acompanhamento com o seu paciente. Espero que vocês estejam me entendendo, pessoal. Ou seja, se no exemplo de tomar um copo de água, a temperatura é uma variável que aumenta a probabilidade, em outros comportamentos é possível que uma das variáveis independentes sejam fundamentais para que o comportamento seja emitido. Então, como eu falei há pouco, pessoal, essa parte inicial é para mostrar para vocês a importância que a estatística e a probabilidade têm para a vida de vocês, enquanto acadêmicos, enquanto profissionais da saúde, para que vocês venham a contribuir cada vez mais e não sejam apenas acadêmicos, psicólogos e que façam o mesmo do mesmo, mas que vocês consigam ir além, que vocês consigam buscar mais conhecimento, consigam intervir de uma forma mais eficaz, consigam pesquisar, consigam bolar estratégias, consigam estudar métodos e técnicas e como que eu posso dizer, tratamentos mais eficazes que façam a diferença, que venham a inovar no mercado, que venham a inovar e contribuir para a sociedade. Espero que vocês tenham visto essa relação entre a psicologia e o que a estatística pode contribuir com a formação de vocês.